Deus, Ele não resiste ao coração quebrantado. Agora a Bíblia fala que Ele não suporta o orgulhoso. Ele abate o orgulhoso. Que nós possamos voltar sempre ao primeiro amor, é a essência da verdadeira adoração. Amém? Quem estava aqui na sexta-feira, eu falei para vocês que hoje a gente ia ter uma surpresa. Qual que é a surpresa? Hoje nós temos uma pregadora nova. Cadê a pregadora? Começou a falar comigo, mãe, eu estou com uma palavra no meu coração, que Deus está falando comigo. Aí eu parei e falei para ela assim, então prega, porque assim, a Raíssa sempre foi muito tímida. Desde pequenininha a gente tinha que ficar empurrando ela na frente, né? Ela era muito tímida, sempre foi. E a gente até conversou um dia lá em casa, porque ela falou assim, mãe, eu lembro até hoje quando eu preguei a primeira vez na escola bíblica, eu fiquei com tanta raiva da senhora, eu fui pregar uma raiva. Porque era a escola bíblica, né? E era a sala da criança que ia pregar. No domingo antes, não lembro quem era o professor, não sei se era o Kleber, não lembro, mas chegou, perguntou, mas você prega domingo que vem? Não lembro quem era o professor mais. E ela falou que pregava, né? E eu falei, você prega? Ela era pequenininha, gente, quantos anos você tinha? Uns 4 anos. Aí, eu fiquei a semana inteira ensaiando com ela, porque a pregação era assim, né? 5 minutos, 1 minuto. Aí eu fiquei assim, quando chegou no domingo, irmão, chegou na igreja, eu falei, não vou pregar lá na igreja. Eu falei, vai ser, ela fez igual o Jonas, que correu. Ela, não vou pregar. Eu falei assim, você vai pregar? Já as crianças vão subir com a tia Cris, porque elas vão estar ensaiando e vai gravar um vídeo depois do culto, tá? Eu falei, você vai pregar, você fez um compromisso. E ela chorando, irmãozinho, os irmãos lá fora, você vai pregar. Irmãos, eu me senti uma péssima mãe naquele momento. Como mãe, eu queria falar para ela assim, não, meu, fica desse jeito, não, você é pequenininha, você só tem 4 anos, depois você vem, como mãe. Mas como conhecedora da palavra de Deus, eu pensei assim, se eu deixar essa menina desistir agora, ela sempre vai desistir das coisas que ela quiser. Então meu coração ficou doendo ver ela daquele jeito. Mas eu me senti uma péssima mãe. E ela falou, mãe, eu tenho muita raiva da senhora. Eu estava me pregando, eu estava com raiva. E ela foi, pregou. Você lembra da pregação? Não. Eu não lembro também. Ela pregou ali uns minutinhos. E quando saiu ali, depois ela ficou muito nervosa. Mas ela aprendeu a nunca desistir. Sabe? E eu sei todas as coisas. Então a gente aqui na igreja nunca nem forçou ela a pregar. Mas aí nesse dia que a gente estava ali na casa, ela falou assim comigo, estava pregando para mim. Eu falei, mas por que você não prega lá na igreja? Ela falou assim, eu quero pregar. Eu falei, sério? Ela falou, eu estou sentindo esse desejo de Deus, de levar uma palavra. E eu glorifico o Senhor, porque, irmãos, não é fácil. Às vezes a pessoa acha que é fácil estar aqui, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes, não é que a palavra de Deus é pesada, mas às vezes é um peso muito grande para aquilo que a gente vai trazer. Então, hoje eu vejo que as pessoas estão cada dia desistindo, as pessoas não querem, sabe? As pessoas não querem se compromissar e ser um instrumento mesmo de Deus. As pessoas só querem as bênçãos, mas se alistar para oferecer. A gente sempre tem uma desculpa de estar cansado, de estar trabalhando muito, de querer buscar para a gente, de viver um tempo diferente. Mas quando nós entendemos que viva Cristo e que não viva eu, a gente deixa as nossas vontades de lado e faz a vontade de Deus. Eu até falei para ela, Raíssa, não vai te atrapalhar não, porque a prova está chegando. Ela falou, não, Deus está me tocando. E eu preciso fazer aquilo que Deus está me tocando. Então eu vou declarar para vocês, vou deixar para ela falar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória
medo e a gente obedece, a gente sente uma paz aqui no nosso coração, né? E agora eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 16, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, durante toda a ministração não é proibido dar glória a Deus, tá? Glória a Deus. Aleluia. Quando você vai abrindo, você vai glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmos capítulo 16, versículo 11. Glória a Deus. Amém? Coloca a sua mão sobre a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Abre o seu coração. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para que Ele fale conosco nesta manhã. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Senhor, juntamente com a tua igreja, Pai, eu oro a Ti. Senhor, nós te glorificamos porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro. A Tua misericórdia, a Tua bondade sempre nos acompanha, Senhor. Muito obrigado por todo o Seu amor. Muito obrigado, Jesus Cristo, Pai, por sempre estar conosco, por nunca desistir de nós. Obrigado, Senhor, por nunca desistir, Pai. Nunca desistir, Pai. Mesmo que muitas vezes nós estamos longe do Senhor, Pai, e o Senhor sempre se importa conosco. O Senhor sempre faz de tudo para nos alcançar, para que o Seu amor nos alcance e nos abrace. Senhor, nós te glorificamos por tudo isso e te agradecemos, Senhor. Senhor, revele aos nossos corações a Tua palavra nessa manhã. Revele aos nossos corações, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, revele a cada um dos corações de cada um que está aqui, Pai, nessa manhã, Jesus. Jesus, fale conosco, Pai. Que o Teu Espírito conduza a Tua igreja, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, vamos lá. Em Salmos, capítulo 16, versículo 11. Está escrito assim. O salmista escreveu: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na Tua presença e um eterno prazer. Amém? Aleluia. Vamos, fala junto comigo. Tu me farás. Tu me farás Conhecer a vereda da vida. conhecer a vereda da vida. E a alegria plena. E eterno prazer. Na Tua presença. Mas pode ser sentado, irmãos. Nós vamos usar hoje dois textos principais que vai direcionar a mensagem, tá? E esse daqui é o primeiro. Quando Davi, ele escreveu Salmos 16, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele estava passando por um momento de perseguição. Queriam matar Davi. Mas aí Davi, ele escreve esse poema, o capítulo 16. Em todo, você vai ver, se você for lendo, você vai ver, o quanto ele exalta Cristo, ele fala que o Senhor estava com ele, ele não tinha medo. E aí a gente chega no versículo 11, onde nós lemos, e ele fala: na Tua presença, que ó, Tu me farás conhecer a vereda da vida. Embaixo, na Tua presença, há alegria plena e um eterno prazer. Ou seja, Davi, ele experimentou isso no Senhor, naquele momento, naquele cenário que ele estava vivendo. Ele experimentou uma alegria plena e um eterno prazer. A Bíblia diz que ele relata isso na Tua presença. Porque ele experimentou na presença de Deus isso, naquele momento, e ele escreve isso. Aleluia. E ele estava passando por um momento de perseguição. Amém? Amém. Agora vamos lá no outro texto, Filipenses. Abre sua Bíblia aí, qualquer coisa ajuda o irmão do lado, ou compartilha. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 7. Nós vamos ler o 7 e 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, a carta de Filipenses,
Esses são os dois textos que nós vamos usar como guia. E quando Paulo ele escreve que considera tudo como perda, ele estava preso. Ele estava preso. Quando Davi ele escreve que na presença de Jesus ele encontrou uma alegria plena e um eterno prazer, ele estava sendo perseguido. E Paulo, teologicamente, quando a gente vai olhar a carta de Filipenses, é conhecida como a carta da alegria. Mas você fala, como que é a carta da alegria considerada de todas as cartas que ele escreveu? Filipenses é a carta da alegria. Como que uma carta que é considerada a carta da alegria pode ser escrita dentro de uma prisão? Como? E a gente vai entender sobre isso. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor, Davi sendo perseguido, ele escreveu um poema lindo para o Senhor. Ele escreveu o capítulo 16, depois você lê. Eu falei, Senhor, ele escreveu aquilo porque ele encontrou no Senhor uma alegria plena e um eterno prazer. Mesmo naquela dificuldade, mesmo sendo perseguido, ele estava escondido. Ele poderia ser morto a qualquer momento, mas ele escreveu que naquele momento ele encontrou algo em ti extraordinário. Ele encontrou uma alegria plena. Não é qualquer alegria, irmão. Não é alegria do pecado, não é desse. E quando fala prazer eterno, não é um prazer pecaminoso ou prazeres dessa terra. Ele fala, é uma alegria diferente. É um prazer diferente que só há em Cristo Jesus. E aí quando Paulo ele escreve essa carta para os Filipenses, a carta da alegria, e ele fala que, olha, eu estou preso, mas eu considero tudo como perda perante aquilo que eu encontrei em Cristo Jesus, meu Senhor. E ele disse isso. Ele escreve para os irmãos porque os irmãos de Filipenses, as igrejas, né? Elas estavam com muito medo. Isso aqui foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E Paulo ele já estava assim, ciente que poderia ser uma das suas últimas cartas. E os irmãos de Filipenses estavam muito preocupados. Paulo, você vai ser morto. Você vai ser morto, você está preso, você vai ser morto. E eles estavam muito preocupados. Mas aí Paulo ele escreve essa carta e ele fala que, olha, não se preocupe comigo. Não se preocupe. Porque, para vocês saberem, Filipenses, eu estou pregando a palavra de Deus aqui dentro da prisão. Eu estou preso, mas ele fala isso. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Os irmãos aqui, ó, se converteram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se converteram. Por que vocês estão preocupados comigo? Os irmãos aqui da prisão se converteram, até o segurança arrumando, se entregou a Jesus. Não se preocupe comigo, mas uma coisa eu digo para vocês. De tudo que eu já experimentei nessa terra, nessa vida, prazeres que são pecado e também não são. Quando ele fala que considera tudo como perda, irmão, às vezes a gente pensa muito que é um pecado, né? O prazer do pecado, o prazer de pecar. Mas não, quando ele diz que tudo como perda, ele considera o prazer, sim, do pecado, mas também o que não é pecaminoso, o que não é pecado, né? Há muitas coisas que Deus, nós podemos fazer que não é pecado. Pode se tornar um dia pecado nas nossas vidas se a gente colocar em primeiro lugar no lugar de Deus. Mas ele fala tudo nessa vida, tudo que eu já experimentei, tudo que eu, sabe, os lugares, tudo, eu considero tudo como perda perante aquilo que eu considero no Senhor. E aí eu comecei, Senhor, como que pode? Como que pode, irmãos? Uma carta, a carta da alegria ser escrita numa prisão, e Paulo dizer que, mesmo ele estando ali na prisão, ele considera tudo como perda por causa de Cristo, e ele faria tudo de novo por causa de Cristo. Como que Davi, mesmo sendo perseguido, como que ele conseguiu encontrar essa alegria plena, esse eterno prazer que só há em Cristo Jesus? Mas, Senhor, como? Porque, irmãos, se nós formos olhar, a nossa qualidade de vida melhorou muito comparado com o que Paulo passou, com o que Davi passou, não é verdade? Com os irmãos, os nossos cristãos, a igreja primitiva. Eles eram açoitados, eles eram mortos, eles eram apedrejados, eles eram queimados. Eles viam seus familiares sendo esquartejados na frente, mas eles não desistiam de Cristo.
Eu falei, Senhor, esses irmãos que não desistiam do Senhor, nós temos tantos discípulos do apóstolo, mesmo sendo perseguidos, eles perseveraram. Por quê? Porque eles encontravam uma alegria plena e um eterno prazer de dar somente Jesus. Falei, como que nós podemos ter essa alegria plena e esse eterno prazer? Não sei se você já se perguntou, já leu essa parte da Bíblia, né, esses versículos, e já perguntou isso para o Senhor. Como que eles conseguiram? Porque hoje, ainda, a igreja, por exemplo, ela ainda é pública, nós podemos vir, mas naquela época era tudo escondido. Porque senão eu colocava fogo em tudo mesmo e matava qualquer cristão. E eu falo assim, Senhor, nós temos tudo hoje, mas qualquer coisa é motivo da gente deixar Cristo. Qualquer coisa é motivo de mim ou de você largar tudo, se afastar de Cristo. Não vou mais na igreja, não vou. Por quê? Porque o irmão viu a cara para mim. E assim, há vários motivos, irmãos. A gente tenta colocar desculpas para largar Cristo. Eu falo, nós temos tudo hoje. A medicina melhorou, na época eles não tinham. A farmácia melhorou, não é verdade? Tantas coisas melhorou para nós, irmãos. Comparado que aqueles irmãos, eles viviam escondidos. Porque se os romanos vissem eles falando de Cristo, vissem eles adorando a Cristo, em comunhão numa igreja, em algum lugar, eles eram queimados, eles eram mortos. E hoje nós temos tudo, nós temos a nossa liberdade de expressar a nossa fé, de servir a Cristo, de trabalhar na obra de Deus. E qualquer motivo é motivo de desistirmos e de não fazermos isso. Por quê? Porque eu estou desanimado, não quero fazer. E aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, eles não desistiam do Senhor, porque eles experimentaram essa alegria plena e esse eterno prazer que estava no Senhor. E isso fez eles não fugir. Mas acabou a bateria? Não, acabou não. Mas o que fizeram eles olhar para ti e não tirar os olhos do Senhor? É porque, irmão, de alguma forma eles estavam conectados à fonte da qual eu e você não estamos totalmente conectados. E qual que é essa fonte? É Cristo Jesus. E quando não estamos conectados à fonte que é Cristo Jesus, nós não, consequentemente, nós não vamos experimentar a alegria plena e o eterno prazer que há nele, que foi o que Davi escreveu. Ele escreveu isso porque ele experimentou. Por quê? Porque ele estava conectado a Cristo, verdadeiramente 100%. Era na dificuldade, ele estava conectado. Era na alegria, ele estava conectado a Cristo. Em qualquer situação, ele estava conectado. E por ele estar conectado, foi isso que fez ele experimentar as maravilhas que há em Cristo. Paulo, ele estava dentro de uma prisão, mas ele escreveu que considera tudo como perda, mesmo dentro de uma prisão, por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. E por que o que fez ele escrever isso? Porque ele estava conectado 100% a Deus. E essa conexão a Deus 100% fez ele experimentar coisas incríveis em Deus. Assim como todos aqueles irmãos, nossos cristãos, os cristãos da igreja primitiva. E o que fez eles se conectarem a Deus? Em todo o tempo 100%. A gente começa a perguntar, Deus, tudo bem. Eles estavam conectados ao Senhor, eles experimentaram coisas incríveis do Senhor e isso fez eles não desistir. Mas o que fez eles estarem conectados todo o tempo? É porque eles tinham como prioridade o relacionamento e a presença de Deus. Ter prioridade, eles tinham prioridade. Matou meu pai, a minha mãe na minha frente por causa de Cristo, mas não, eu não vou desistir. Jesus, ele falou que estaria comigo em qualquer dificuldade, isso é a maior promessa. Eu vou continuar servindo a Ele, eu vou continuar construindo um relacionamento sólido com Ele. E isso foi o que fez, irmãos, eles não desistiram da fé. Isso foi o que fez eles encontrarem a alegria plena e o eterno prazer que há em Cristo Jesus somente. Amém? Eles tinham como prioridade o Senhor. Eles valorizavam a presença de Cristo. E é o que, infelizmente, na nossa geração não tem acontecido.
Nós não estamos valorizando Deus como nós precisamos. Nós não estamos priorizando Deus como nós precisamos. E aí por isso, irmão, que qualquer coisa é motivo de você sair da igreja. Qualquer coisa é motivo de você ficar triste, é motivo de você ficar depressivo, é motivo de você ficar para baixo, é motivo de você perder a sua fé, é motivo de você perder a esperança em Cristo. Por quê? Porque nós não priorizamos Cristo na nossa vida. E isso faz com que nós não estejamos conectados a Ele. Então, o que nós estamos fazendo para valorizar a Cristo? Você tem valorizado a Cristo? Na sua vida de verdade. E valorizar a Cristo, eu não estou falando só de vir na igreja, não. Porque vir na igreja, isso não diz muita coisa. Por que não diz muita coisa, irmão? E irmã Raíssa? Porque valorizar a Cristo é algo contínuo, é diário. É algo diário. Um relacionamento você não constrói do dia para a noite. Um relacionamento com qualquer pessoa, irmão, e principalmente com Deus, é da mesma forma. Você não vai construir um relacionamento só vendo a pessoa uma vez na semana. Vou ir no culto 3 vezes, 2 vezes na semana. Um relacionamento, para ele ser construído saudável, sólido, ele precisa ser diário. E se nós não construímos, nós nem procuramos construir um relacionamento com Deus, estar perto de Deus, para experimentar o que há somente nele, se nós não construímos isso, irmãos, é porque nós não valorizamos Deus. Se nós não estamos procurando, sabe, a experimentar o que há em Deus de verdade, porque Ele está disponível 24 horas. Ah, mas por que eu não experimento mais? Porque você não está disposto a priorizar Deus na sua vida. Um relacionamento, ele é construído. E o que acontece? Só que na igreja, como eu disse, não diz muito. Porque durante a sua semana, o que você tem feito? Você tem priorizado Deus? Durante a segunda, terça, quarta, quinta? Você tem priorizado Deus na sua vida? Você tem tirado um tempo para conversar com Ele, para escutar, ler a Bíblia, escutar a voz de Deus? Você tem tirado um tempo para colocar Ele no seu dia a dia, irmãos? Às vezes seja uma oração, sabe? Na hora que você vai comer, você fala: Deus, vem aqui comer comigo. Isso é uma forma que você está lembrando de Deus, você está priorizando Ele no seu dia a dia. Mas muitos de nós não priorizamos o Senhor. E aí nós não construímos um relacionamento com Deus. E aí às vezes a gente quer que Deus nos abençoe, irmãos. Aí a gente vai procurar Ele só quando a gente precisa de uma cura, de uma transformação, quando a gente precisa de uma solução. Mas no nosso dia a dia nós não priorizamos o Senhor. E isso faz com que nós não estejamos conectados 100% com Ele. E assim não vamos experimentar o que há de extraordinário somente nele. Porque muitas vezes, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ouvir Deus falar mais, eu quero, sabe, estar pertinho de Deus, assim, eu quero mergulhar, eu quero sentir. Mas como que a gente vai sentir? Se durante a nossa semana a gente nem conversa, não dá nem um bom dia para o Senhor. Nós deixamos Ele de lado e às vezes vamos procurar Ele só quando nós precisamos e usamos Deus como uma muleta. E aqueles irmãos, eles não desistiam e eles encontravam uma alegria plena e um eterno prazer no Senhor. É porque eles estavam conectados a Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles priorizavam Cristo na vida deles. E por eles priorizar, eles encontravam as mais maravilhosas. Estavam sendo perseguidos, mas eles não vão continuar. O que eu encontrei nele vale a pena. Paulo falou: não, eu considero tudo como perda, eu vou continuar. Mas você está preso, Paulo. Não, mas eu considero tudo como perda. Tudo bem eu ser preso de novo, porque o que eu encontrei nele já vale a pena.
Irmãos, quem não valoriza, não busca. Fala para o seu irmão aí do lado para ficar gravado na memória. Quem não valoriza, não busca. E essa é a maior verdade. Agora olha para cá. Porque se você não valoriza Cristo, você não vai buscar Ele. Por quê, irmã Raíssa? Porque a cada dia os dias têm se encurtado mais. Está escrito na Bíblia. Aí a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente prioriza tudo, menos Deus. E por que a gente não vai buscar Ele? Porque Ele não é importante para nós. Eu preciso priorizar o meu trabalho, eu preciso priorizar os meus estudos, eu preciso priorizar os meus filhos, eu preciso priorizar a minha família. E Deus vai ficando. Aí acaba as 24 horas, acaba o dia. E Deus? A gente vai procurar só quando precisa? Não. Porque eu creio que essa igreja, ela deseja experimentar algo incríveis relacionados com o Senhor. E para a gente experimentar isso, irmãos, nós precisamos estar conectados a Cristo. De verdade, de verdade. Porque pode vir a dificuldade que for. Pode vir morte. Pode vir, sabe, a tempestade que for. Pode vir as prisões. Eu estou usando um exemplo que nós usamos aqui de Paulo. Pode vir qualquer coisa. Mas a gente está firme. Porque a gente está conectado a Cristo. E Cristo, Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então eu estarei com vocês, como a promessa que Deus fez para nós. Eu estarei com vocês. Para quê? Para aqueles que estiverem com Ele. Para aqueles que estão conectados a Ele. Para aqueles que esperam nele. Eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a maior promessa que nós podemos ter em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E olha, quando nós não priorizamos Cristo, deixamos Ele para segundo, para terceiro, para quarto, para último lugar, nós não vamos buscar, certo? Porque se você vai priorizar, você só vai buscar o que é importante para você. E se nós não buscamos, é porque Cristo simplesmente não é importante, não é primordial para nós. E quando nós não buscamos a Ele, nós nos tornamos insensíveis ao Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre a insensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Porque é algo que todos nós estamos sujeitos, principalmente os cristãos. Nós estamos sujeitos de serem sensíveis a Deus. E isso, infelizmente, é um problema muito recorrente na igreja de hoje. É um problema. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava assim, eu não quero ser insensível ao Senhor. Sabe por quê?